Vivemos épocas estranhas, não é mesmo? Épocas estranhas. Se você observar, fazer o bem é muito mais complicado do que fazer o mal. Interessante, né? Interessante. A chance de você ser mal interpretado, de você cometer um equívoco com uma ação que para você parece boa, é muito grande, muito grande. E além disso, a reação das pessoas, ela está sem limites, parece, né? Pequenas coisas que se resolveriam dialogando, trocando ideias, orientando, com um pouco de gentileza, acabam decaindo para agressão, para ataques e perseguições e outras coisas tantas. Muito ruim, muito ruim. Fazer o mal, por outro lado, é fácil. Você levanta, você chuta o cachorro, chuta o gato sem razão, briga com a esposa, briga com o filho, briga com o chefe, buzina para alguém no trânsito, deixa a pessoa louca, ensandecida e sai dando risada, trata mal alguém na loja, no trabalho e por aí vai, né? Fazer o mal tá razoavelmente fácil. Xinga alguém nos comentários do YouTube, é mal educado, grosseiro, depois desaparece, vai lá e apaga o comentário, causa aquela comoção e depois some. E dentro dessa observação, a gente acaba se perguntando: o que define uma boa ação? Uma ação positiva, ética, moral? O que define uma ação como ruim, negativa, maligna, demoníaca? O que define isso? Esses limites aí são extremamente complicados, extremamente complicados. Alguns dos nossos maiores pensadores, pessoas muito melhores do que eu, se debruçaram sobre isso, criaram conceitos, doutrinas, práticas, né, para definir. Aristóteles, Kant e outros tantos. Mas é muito complicado definir o que é uma ação boa ou não. Se a gente for pontual, podemos observar, julgar e considerar a ação boa ou ruim. Você tem uma pessoa caída na rua. Você chega ali, levanta ela e encosta ela na parede, né, presta um socorro. Pontualmente, naquele momento ali, foi uma ação boa. Você vê uma planta, um vaso, esmirradinha, seca, você lá, vai lá, põe um copo de água, ela se recupera. Pontualmente, foi uma ação boa. Tranquilo. Né? E aí nós temos centenas de exemplos. Mas o pontual é suficiente? Podemos chamar de regra dos 15 minutos? Lei dos 15 minutos? O pessoal gosta de lei? Lei dos 15 minutos. Ou seja, você comete uma ação, você pratica uma ação e nos primeiros 15 minutos define se ela é boa ou se ela é ruim. E aí acabou. Cessou, encerrou e não se pensa mais naquilo. Será que é isso? Se a gente for um pouquinho mais fundo, nós vamos observar que nós somos condicionados a fazer o bem. Nós somos conduzidos por esse caminho, por várias razões culturais, opções, escolhas, e aquilo vai nos condicionando, vai nos construindo. Nós temos uma ditadura do bem. Né? Você tem que fazer o bem. Existem leis que obrigam você a ter atitudes boas, positivas, éticas, moralmente aceitáveis. Mas isso tem muito de inconsciente, tem muito pouca lucidez, muito pouco despertar. A gente escolhe, a gente executa sem saber a razão. E aí não adianta.
Tanto que existem leis aí muito antigas que continuam sendo desrespeitadas. As pessoas não estão nem aí, porque dentro delas, a existência de uma lei, de algo dizendo não pode tal coisa, não significa nada. Dentro eu sinto, eu quero, eu gosto, eu faço e acontece e pronto. Algumas vezes você paga caro por isso, mas muitas vezes fica numa penumbra, numa área cinzenta que ninguém fica sabendo. Ter uma ordem na sociedade que regula isso de uma maneira autônoma, sem uma lei prática, também não adianta, porque as pessoas continuam sentindo, continuam pensando naquilo e se baseando naquilo, né? Sem consciência não adianta. Sem consciência não adianta. Mas é o que nós temos. É assim que o mundo segue. Mas nós começamos a pensar. Nós começamos a pensar. O que define uma ação boa? O pontual, aquele momento, sem considerar todo o contexto, sem considerar consequências das nossas ações? Porque aquele homem que você ajudou, aquela mulher que você ajudou, que estava ali caída na calçada e você levantou, você ajudou, você, né? Pode ser um assaltante, um estuprador que acabou de fugir de uma cena do crime, ou pode estar fingindo e ataca você, enfia uma faca em você, rouba você, agride você, arrasta você para um matagal, alguma coisa assim. E aí, a sua ação foi boa ou a sua ação foi ruim? Quando você ajuda alguém e esse alguém comete algo ruim. Quando a consequência do seu ato não é boa. Você ajuda alguém e esse alguém prejudica 500. O seu ato foi bom, nós podemos ser pontuais, olhar para aquele momento, para aquela ação e desconsiderar todo o cenário que tem ao redor, todas as consequências que tem ao redor. E muitas vezes, vamos esperar um pouquinho nosso raciocínio. Muitas vezes, você pratica um ato ruim, prejudica alguém, danifica alguma coisa e resulta em uma coisa boa. Naquele momento, você brigar com aquela pessoa no trânsito foi péssimo. Causou uma comoção, causou um problema e tudo mal, e você sabe que você foi ruim naquele momento. Mas aí a pessoa para o carro, tem uma crise, respira e vai buscar um atendimento. Vai buscar uma terapia, vai buscar uma ajuda psicológica, psiquiatra, alguma coisa. E, né, era o que faltava para a pessoa buscar ajuda. Ela se percebe tão ruim que diz, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, a sua ação ruim, pontualmente, gerou, em consequência, uma coisa boa. A pessoa procurou ajuda, se tratou, melhorou e se tornou uma pessoa melhor. E qual foi a sua ação? A sua ação foi ruim no momento, na regra dos 15 minutos, ou ela foi ruim em todas as consequências? Sobre isso, os pensadores têm se debruçado há muito tempo. Temos aí diversas linhas de pensamento, você pode pesquisar na internet, você vai descobrir, né, o que define uma boa ação, uma ação ruim. Mas o que nós temos é, nada define uma coisa como boa ou como ruim. Se não houver consciência, você não tem como saber. E a complexidade envolvida, mesmo nas menores ações, é tão grande, é tão ampla, que escapa para a maioria de nós. E aí você dizer que algo é ruim, ou que algo é bom, fica muito complicado.
Evidentemente, eu não estou aqui dizendo que não se deve praticar coisas boas ou que se deve praticar coisas ruins. Estou aqui ponderando a respeito desse teor dessas coisas. Além disso, se eu acrescentar, né, nas minhas ações, os meus interesses particulares, as coisas se tornam ainda mais nebulosas. Então, eu ajudo aquela pessoa porque eu sei que ela é importante e porque eu sei que o meu ato vai me resultar algum benefício. A minha ação é boa? A minha ação pode ser considerada boa? Os resultados dela podem ser considerados bons, morais e éticos? Porque se a gente ampliar um pouquinho mais nossa ponderação e se a gente levar em conta não apenas os 15 minutos iniciais da ação, mas uma vida inteira ou várias vidas, encarnação, como que isso se reflete? Como isso se reflete? Dentro do budismo nós temos a crença nos méritos. Você acumula méritos, ou seja, você pratica ações boas, você pratica coisas boas durante a sua vida, você vai acumulando méritos, e na próxima você vai renascer num lugar aprazível, num lugar mais propício para o seu desenvolvimento, num lugar onde você vai melhorar, você vai crescer, você vai se desenvolver. Se você praticar maus atos, você não acumula méritos e você regride, você cai no reino dos fantasmas famintos, nos infernos, não sei mais aonde, e por aí vai. Né? Ou volta para o mundo humano em condições piores do que essa. E aí surge o questionamento, porque isso está muito envolvido em praticamente todas as religiões, né? Não só no budismo. Citei como exemplo, nos cai na questão de quem é que está contabilizando. E como ele está contabilizando? Os egípcios tinham, na religião deles lá, nas crenças, um Deus que pesava você depois da vida, né, para ver se você ia, não ia, voltava, não voltava, como voltava, né, botava o seu coração lá na balança. Mas essa ideia de um Deus, ela, no meu entendimento, é equivocada. Criar um Deus só para ficar fazendo isso é tortura. Tortura, né? Que utilidade tem? Então a gente cria uma máquina, um computador que fica fazendo isso. Né? E aí nós temos que ter um computador quântico cósmico para guardar todos os bons méritos, os maus, as más ações de todas as pessoas no planeta, fora do planeta, em outros mundos, sendo que essa é uma crença humana, uma crença desenvolvida dentro de padrões humanos, para seres de um outro universo, de uma outra galáxia. Talvez isso seja inútil, nem seja uma concepção. Então se torna algo muito estranho, no meu entendimento, no mínimo muito estranho. Imaginar que um Deus vai ficar se dando ao trabalho de ficar contabilizando o que um Luiz Felipe ali fez de bom, de ruim a vida toda, para depois que ele morrer decidir se ele vai para cá ou se vai para lá. Ah, Luiz, mas isso é automático. Suas boas ações refletem em você, nas suas energias, na sua aura. Até pode ser, mas ainda assim é preciso um sistema disso e depois, né, que você venha a falecer, a sua aura se desfaz, você vai para um outro corpo, um corpo astral. É muito complexa a coisa, né? Então nós questionamos, temos que questionar. Porque muitas das vezes você vai ser
levado a pensar da seguinte forma: acredita, confia. Eu vejo isso como válido, acho importante ter essa fé, ter essa crença, se entregar dessa forma, né, para o universo, para Deus, por tal. Eu concordo plenamente com isso, concordo, eu gosto muito dessa visão, mas eu gosto dessa visão com um porém. Mas eu preciso entender. Eu só vou conseguir estar presente nisso tudo, principalmente nós ocidentais, só vamos estar presentes e realmente entregues e realmente em aceitação a partir do momento que a gente entende o mecanismo, que a gente entende como funciona a coisa. Porque senão a nossa mente não vai acreditar, não vai aceitar, não vai ter fé verdadeira. Vai ser da boca para fora. Eu digo, tá, sim, eu aceito, eu acredito, tá, tudo bem, confio. Mas no fundo não. Na sua mente vai continuar maquinando lá e vai continuar achando isso ridículo. A gente vai cair no materialismo, que só o que eu posso ver, contar, quantificar, medir aqui funciona, e o resto é tudo ilusão. E a gente cai numa vibe muito ruim, muito ruim. Então é importante que a gente confie, que a gente se entregue para uma crença assim, algo maior do que a gente. Mas é preciso entender. Tanto que nós tivemos, né, aí diversos filósofos, pensadores se debruçando sobre essa questão. O que é uma ação boa, o que é uma ação ruim. Como isso impacta. E nós tivemos muitos gurus, muitos mestres espirituais, muitos pensadores também de cunho espiritual, falando que as suas boas ações criam condições propícias no futuro, no porvir. E aí as pessoas tentam comprar um lugar no céu, pagando em cash. Pix, né? Fazer um Pix. Caímos nisso, né? No materialismo, caímos numa incompreensão, numa falta de aceitação, realmente. Porque a gente não consegue entender. E esta dificuldade de saber se uma ação é boa, se é ruim, se a gente julga pelo momento, se a gente julga pelas consequências, nos leva para um caminho sem saída. Sem saída. Sem saída. Porque dentro do pensamento humano não há uma explicação para isso. Dentro da capacidade humana de perceber a realidade não há uma explicação para isso. Você vai fazer uma escolha. Você vai fazer atos bons ou você vai fazer atos ruins. Você vai colocar o seu interesse envolvido ou você vai ser mais aceitação, entrega. Você vai estar atento às suas ações, boas ou ruins, ou você vai deixar ao Deus dará, tanto faz. Você vai ponderar cada ação sua e ponderar as consequências e os resultados, e você vai ficar parado, né, sem fazer nada, porque qualquer coisa que você faz pode resultar. E o que vai resultar? E você fica pensando, martelando, e não se vai a lugar nenhum. Você pode confiar que você fazendo bons atos, acumulando méritos, você terá uma vida futura boa. Se há um interesse particular, eu vou fazer os bons atos porque eu vou receber no futuro alguma coisa, e se isso vai contar ou não vai contar, depende de cada um. E cada um de nós também tem a sua natureza. Eu, por natureza, sou uma pessoa gentil, educada, acessível. Faço isso sem esforço, tranquilamente. É a minha índole. De vez em quando eu cometo certas ações mais egoístas, mais raivosas, e depois eu fico me questionando, me culpando, me julgando, me avaliando, né?
não tinha outro caminho, não tinha outro meio, não podia ter agido de uma maneira diferente, não gosto de ter agido assim. Mas ao mesmo tempo eu sei que eu não consigo ser bonzinho o tempo todo, ou ser bom o tempo todo, fazer boas escolhas o tempo todo. Eu vou errar. E se eu não errar, eu não aprendo. Então, se você não fizer escolhas ruins, negativas, você não aprende também. Temos mais essa variável, né? A coisa realmente vai se tornando tão complexa que nós precisamos parar de vez em quando e nos observar com relação a isso. Precisamos ter uma ideia a respeito. Não podemos seguir um processo de despertar, um processo de autoconhecimento, sem ocasionalmente a gente parar e fazer essas avaliações. Lançar esse olhar sobre as nossas ações, observar o resultado delas ao longo do tempo e considerar. Será que aquilo que eu pensei que era bom não ficou ruim? Será que aquilo que eu pensei que era ruim não se tornou bom? Será que aquilo que eu pensei que era bom não resultou em parte ruim e parte boa? É preciso esse olhar para dentro, esse olhar para si mesmo, acolhedor, sempre, questionador, observador, ponderador, mas sem julgamentos, sem ficar se martirizando, sem ficar olhando para trás e julgando e condenando você pelas escolhas. Essa capacidade de perceber esse resultado é importante que a gente desenvolva, que esteja presente, lúcido, mas não ficar preso ao processo e não ficar julgando as coisas que a gente faz ou fez. O assunto é metafísico, o assunto é nonsense, né? Há de se ponderar muito sobre essas questões. Desdobra-se, né, em muitas possibilidades. Mas fica o compartilhar. Fica o compartilhar com vocês. Gratidão.